Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. A Liga Solidária é uma organização da sociedade civil que atua em São Paulo, na região do Raposo Tavares. O Rogério, que me acompanha aqui, é da comunicação. A gente tem um vídeo institucional que a gente queria apresentar para vocês, bem curto, que conta um pouco desse local onde o qual estou falando. Oi, eu sou a Liga Solidária. Pode não parecer, mas eu tenho mais de 90 anos. Acha muito? Não para mim. Me sinto como uma criança que tem muito o que viver. Se você quer realmente me conhecer, preciso te contar uma coisa. Tenho uma família bem diferente, que é a real razão da minha existência. São mais de 10.000 filhos de todas as idades com quem convivo diariamente. Não, você não ouviu errado. São 10.000 crianças, adolescentes, adultos e idosos. Eu ensino a ler, escrever, diferentes modalidades de esporte, ensino a se qualificar profissionalmente, a cultura de paz, a se alimentar de maneira adequada e com atividades em contraturno escolar. Tudo isso com muito amor e alegria. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que você está pensando, como eu consigo? Cá entre nós, às vezes até eu me pergunto isso. Mas eu tenho parceiros e voluntários que são mais que da família, que ajudam a cumprir a minha missão de vida. Só assim é possível buscar o nosso sonho, desenvolver integralmente as pessoas, tornando-as protagonistas em suas redes, estimulando a ações solidárias e a cultura de paz. Muito prazer, eu sou a Liga Solidária. Fica na região do Raposo Tavares, ali na divisa Osasco, Taboão, Cotia. É uma área de 480 mil metros quadrados, que era uma fazenda na década de 30, e lá concentram-se boa parte do trabalho social que a Liga desenvolve. É uma organização da sociedade civil, filantrópica, tem mais de 90 anos, toda a parte diretiva e conselheira é voluntária, a parte executiva depois aí é toda já CLT profissionalizada. A Liga ela atua em duas frentes aqui em São Paulo, nas áreas de educação e assistência. A gente tem parceria com a Prefeitura do município de São Paulo nessas duas pastas. São centros de educação infantil, são 10 hoje, ou já é 11? São 10, mais de 1.000 crianças em centros de educação infantil. E nas áreas de assistência, desde da primeira infância até os idosos, em programas que são programas conveniados nessas duas pastas. Então, contar um pouco qual que é o tamanho dessa organização. Aí está o organograma, e aqui, na parte jurídica, ali depois do superintendente, está a minha caixa. É uma caixa que trata das relações governamentais, que tem três áreas, dois pontos estratégicos de atuação. Dali sai a questão do advocacy e do trabalho de acompanhamento das políticas públicas que são realizadas pela Liga. Há 5 anos atrás, a Liga, depois de um planejamento estratégico, ela chegou à conclusão que não bastava só executar a política pública proposta pelo governo. Tinha um papel que era também de fazer o aprimoramento dessa política, implementar, melhorar, discutir. E aí a gente começou a participar de alguns lugares de atuação. Então, vejam que aqui são longevidade, educação e cidadania são os eixos estratégicos que estão sendo organizados para os próximos anos. E aqui você tem
parte que é social e também parte que é provedora. Então, o mesmo pensamento, o mesmo tipo de atendimento, a mesma forma de atuação que tem num projeto que é de educação, por exemplo, Programa Famílias e Esportes, ele está no programa do Lar Santana Q12, que é a ação privada que a Liga desenvolve. Por uma regra estatutária, todo superávit deve ser investido na área social. Então, a Liga ela atua nesse equilíbrio porque é um cumprimento da legislação que a filantropia impõe, né? Então, a gente somos mais de 1.200 colaboradores, sua grande maioria mulheres. A Liga nasce de um grupo de mulheres da sociedade que fazem um trabalho, começam a fazer um trabalho com esse foco. E a gente é uma das organizações certificadas, né, no PaceWork. A gente está no segundo ano, né, Rogério? Agora, no segundo ano dessa certificação, que é uma pesquisa que é feita internamente com os colaboradores, para a gente também aprimorar esse público interno, né? Vamos lá, mais uma. Então, especificamente falando da área que eu atuo, quando a gente começou a participar dessas questões ligadas ao governo, via Conselho de Direito, Conselho de Assistência, Educação, Conselho de Fomento à Política Pública na área da criança e adolescente, uma coisa que a gente, depois de alguns meses de pesquisa, chegou à atuação daquilo que a Liga não queria ser nesse meio. Porque, por mais que é pouco conhecido, tem muita gente fazendo atuação político-institucional, defendendo causas e defendendo interesses e fazendo relações e tudo mais. Então, primeira coisa que a gente decidiu que não ia tratar das questões que fossem individuais. Então, eu não vou fazer uma discussão governamental ou de um fórum nacional para discutir pautas individuais da Liga. A gente teria que fazer uma ação que fosse um impacto coletivo em outras organizações, sejam pequenas, grandes, médias, de municípios de 40 mil habitantes, de 100 mil habitantes, né? É um foco. E aí, os conselhos de direitos que a gente tem atuação, que foi eleito pelos pares para representar, a gente trabalha numa ideia de influenciar os tomadores de decisão, sempre com foco no papel da iniciativa privada, governo, e qual é o papel das organizações no sentido de se profissionalizar, poder mostrar aquilo que desenvolvem, qual é o impacto disso na sociedade, como é que pode implementar e aprimorar a política pública que já existe, nos 3 segmentos de atuação, seja saúde, educação ou assistência, por mais que a Liga atue só nos 2 eixos, que é assistência e educação. Pode passar? Então, a gente estava falando para o Moisés que a gente está numa discussão bastante acalorada no Senado em relação à filantropia, na PEC 133 do Tasso Gereissati, que trata da questão das imunidades tributárias, né? Que trata da questão das organizações que são filantrópicas e tem uma proposta de uma mudança constitucional taxando essas organizações nos 3 segmentos. E aqui o Fórum Nacional fez uma pesquisa grande no país inteiro e aí fez um mapa dessa filantropia, onde estão essas organizações. Então, tem um mapinha desse para cada estado da federação, e aqui é o tamanho dessa rede que se constitui, que está constituída, e a Liga faz parte dela. Então, são mais de 3 mil organizações, estão divididas nos 645 municípios, tem um campo de atuação de bolsas de estudos que são mais de 250 mil. Saúde tem bastante coisa, porque os hospitais filantrópicos fazem um trabalho interessante. E aí esse é um mapa que dá um impacto bastante interessante, traz um pouco a realidade do que é essa história do terceiro setor, né, hoje em dia. Então, a área de atuação ela está ligada
essas coisas, isso é uma coisa bem dinâmica, né? Governo, advocacy, como os fóruns e os conselhos de direito nas áreas de educação, assistência e saúde. As ferramentas de inovação, por exemplo, câmaras técnicas legislativas, startups e formas de trazer informação rápido para aprimorar a estratégia, e políticas públicas diretamente nas áreas de educação e saúde e assistência. E a defesa da imunidade tributária, que é uma cláusula constitucional, que a gente está numa franca discussão agora. Então, a gente está, eleito em 2018, no Conselho Municipal de Assistência, tem uma comissão lá que trata dos programas de transferência de renda, que a gente acompanha, monitora. Condeca de São Paulo é um conselho estratégico que trabalha através dos editais. A iniciativa privada pode aportar parte do recurso devido para projetos sociais, que tem impacto aqui no Estado em 645 municípios e prefeituras, que também podem colocar as suas propostas. Comissão da OAB de Pinheiros, também um trabalho com a Procuradoria do Estado para aprimorar cada vez mais a legislação estadual, para que a gente consiga estabelecer parcerias cada vez mais seguras entre iniciativa privada, organizações sociais e a sustentabilidade delas, e o governo também se aprimorar e poder dar agilidade ao atendimento da população. Então, hoje a gente tem a Liga tem várias frentes e várias formas de parceria, né? A Liga pode ser procurada para criar um projeto novo, ou ser procurada para ter apoio em algum projeto já existente. E uma das formas é via Conselho do Estado, que tem um fundo específico para infância e adolescência, que são os projetos incentivados. O imposto devido pode ser destinado a um projeto da Liga ou de qualquer outra organização que esteja ali com o seu projeto certificado e aprovado por esse conselho. Os conselhos de direito são uma forma de aproximar aquilo que a gente tem de impacto em vulnerabilidade a iniciativas que são colocadas e trazidas pelas empresas, e a organização sendo uma organização que cumpra aquilo que está escrito e aquilo que está previsto, né? Então, 1% do imposto devido, no caso das empresas, e 6% no caso de pessoa física. A gente fez um trabalho grande de inovação do edital, que está em vigor agora até outubro desse ano, no Conselho do Estado, que a gente separou, deixou muito claro quais são os eixos de atuação. Então, saúde tem um eixo claro de atuação, educação tem lá um eixo claro, cultura tem também um eixo bem definido, porque a legislação vai mudando, as necessidades vão mudando, e aí tem uma forma de entender a política pública que é muito lá ainda, 1985. Não, espera aí, todo mundo precisa só de comida e um lugar para ficar. Não, dá para aprimorar, dá para inovar aqui, dá para, desde criar uma startup, fomentar fóruns locais, dá para fazer bastante coisa. E o edital tem que, cada vez mais, e o governo tem cada vez mais se aproximar a essa realidade que a gente vive e desenvolve hoje. Pode passar. E aí a gente tem duas coisas que a gente está pensando para o ano que vem, que a gente queria pensar junto com vocês, né? A gente está numa discussão nacional em relação à filantropia que trata dessas organizações que são 10 mil no país, que são 2 mil só aproximadamente certificadas, e tem um papel desse lado desse fórum que é trazer a realidade, qual é o trabalho que é realizado, como que isso
como que isso se desenvolve, como que elas prestam contas, quais são os órgãos de controle, porque na discussão no Senado parece que não. A filantropia apareceu na semana passada e é todo mundo filantrópico e ninguém cumpre nada. Então tem uma discussão que a narrativa é um pouco essa. E aí a gente está discutindo essa história da filantropia desde o governo anterior. Não é uma coisa deste. Já começou lá com Rodrigo de Oliveira Maia, Arthur de Oliveira Maia na Câmara Federal. E hoje volta a discussão de novo, dizendo assim, não, eu deixo de arrecadar 30 bi no país de imposto. Na verdade, ele fala de 60 bi ano de imposto, mas ele não faz a conta de que para cada um investido e destinado à filantropia, ele ganha 7 de atendimento, porque, basicamente, o atendimento, na sua maioria, é totalmente gratuito. E você tem as leis que o setor segue. A 12.101, que diz quem é certificado e por que que não é, e por que tem que manter gratuidade, voluntariado, por que tem que manter superávit como incentivo e gasto em projetos sociais. Isso é tudo certificado e monitorado constantemente. A Liga presta contas no nacional a cada 3 anos, nos conselhos de direito do Estado e do município a cada 1 ano, e fora a auditoria externa, que é obrigatória também, anual. Então, a gente está fazendo uma proposta que é fazer uma discussão que anteceda essa discussão da filantropia por lado só negativo e punitivo. Está fazendo um trabalho para mostrar o impacto real do trabalho que é desenvolvido e realizado, e a gente está buscando, nesse primeiro momento, a parceria e atores da iniciativa privada, do governo e de outras organizações que queiram entrar nesse debate com a gente. Não é uma coisa muito fácil, com certeza não é, mas eu entendo perfeitamente que não é... que se eu estou num lugar que eu confio e entendo da atuação e vejo a atuação, eu tenho que antecipar, não no sentido da defesa, mas no sentido de mostrar qual é o trabalho realizado. Então, isso é um convite oficial para vocês, já desde então. E as áreas de atuação nos segmentos de criança, adolescente e idosos que a gente desenvolve, também a gente está aberto para conhecer e para ser conhecido por vocês. Você acha que tem mais uma? Então, eu sou o Marcos Muniz, eu falei muito rápido, porque eu acho que tem uma coisa de pergunta e resposta que eu acho que é também interessante para a gente poder conversar. E eu acho que uma coisa que é interessante, de 5 anos até agora, a Liga atuando em São Paulo, executando essas políticas nesses 2 segmentos, a gente tem atuação nacionalmente já, no sentido de como é que a gente pega boas práticas e replica boas práticas, e, ao mesmo tempo, discute boas práticas em todo o setor. E nesse lugar, estou falando dos fóruns municipais, a gente tem mais de 60 organizações aqui na capital. No nacional, essa rede de mais de 10 mil. Sempre no sentido de que é um lugar de encontro e de atuação, de discussão, onde eu não vou defender, nesse momento, bandeiras que são pessoais ou do meu segmento, mas bandeiras que são de todo mundo, dos 3 segmentos. Do campo, que é o terceiro setor, como é que ele pode contribuir com o governo para a implementação e melhoria de políticas públicas reais, de impacto, como é que ele pode discutir melhoria orçamentária, como é que ele pode agregar valor a uma marca da iniciativa privada que queira conhecer e que queira também estar com a gente nessa luta e nessa missão. Obrigado.